Então, vamos lá. Estamos ao vivo. E aí, Opa, Molina? beleza? Boa Beleza? noite, hein? Beleza? Boa noite. Noite crico aí pro pessoal, hein? Não sei se alguém chegou já. Teve um super intervalo, né? Porque Hum, eu passei um. Joguei um torneio fora, depois teve a Olimpíada, né? Que teve umas transmissões variadas. Aí teve jogos abertos ano passado também. Quase um mês, acho que não tem nada. é, Mas aí. Hoje vamos fazer a partida da semana, de segunda-feira. Só que a gente teve uma ideia um pouco diferente de fazer duas partidas em vez de uma só, que aí na hora de dividir no YouTube fica mais dinâmico também, né? Tentar fazer 45 minutos cada uma, mais ou menos, né? Porque com o Felipe, vixe, a gente se planejava para fazer 1h30 de análise. Quando dava 1h20, tava no lance 10 da partida ainda. hum, Tinha que dar uma acelerada que a gente fica analisando muito. Vamos tentar aham. se programar. Mas eu não sei em que país que você tá aqui, porque em São Paulo, pelo menos, tá frio pra burro aqui. Tô. Aqui em BH, Não sei. sossegado. Ah, tá 20 graus, sei lá. Nossa, aqui tá Talvez entre 15 e 20. 12, 13, assim, sei lá o que Tá que deu. sossegado. É, pois é. Mas, então, a gente fez assim, então a gente teve uma ideia de separar duas partidas, né? E aí, uma primeira partida, é, eu que dei uma olhada antes, e o Molina vai entrar pra descobrir agora. A gente combinou de cada um só ver uma partida antes, porque aí o outro consegue dar uns palpites mais sinceros, né? Não ver se vai dar Pois, certo a ideia. pois é. E essa primeira partida é do Van Velle contra o Iturrizaga. Foi hoje na liga liga de honra que eles chamam, né? Liga de honor, né? Do campeonato espanhol por equipes. Que é um torneio bem pesado, né? Sempre jogam uns caras de 2.700. Acho que o Aronian. Aliás, foi nesse torneio que o. Ah, não. O Aronian jogou com o Fier. Foi na. Não, não. Foi na Liga da Alemanha, acho. Da Alemanha, Foi Bundesliga. de Bundesliga, é. Mas o Anand joga lá também. Não sei se ele já jogou na Espanha. Deve ter jogado. Um torneio bem forte sempre, né? Tem uns sul-americanos perdidos lá também, né? Além do Iturrizaga. Tem. Tem Ah, o Axel deve estar o jogando, Axel, né? né? E os peruanos, né, que estão morando lá. O. O Granda deve estar o jogando, né? Por sinal, né? o Grana mora lá na Espanha, né? Faz Ele tempo. mora na Espanha, né? Então, Né? com certeza ele deve ter alguma equipe. E aliás, hoje foi uma notícia bem. Pegou todo mundo de surpresa, né? Do Dvoretsky, né? Que É, eu coisa. vi isso. Porque eu vi fazia muito pouco tempo ele gravando uns vídeos pro Chess 24, eles anunciando que lançaram uma série de vídeos com ele, Pois é. né? No, Foi pego e super, ainda mais que eu gosto tanto de ver os estudos dele, né? sim, pois é. Mas E Você sabe de que foi? Eu não, nem parece que ele li. tinha uma doença faz tempo, mas mesmo assim, não sei qual doença, mas mesmo assim pegou bastante surpresa assim, que acho que ele tinha alguma coisa, mas que não era pra. Sim, que não tinha perigo de vida em nenhum momento, né? Não sei o que aconteceu, Se se. não. Complicado. Quanto tem que ser 68 anos, né? Bem bem jovem. jovem assim, pra, né? De repente. Ele Mas. já treinou a equipe alguma vez O Brasil. essa equipe do Brasil, não foi? Eu não tava, mas treinou. Em 2006, acho que foi. Tava 2006. o. Devia estar Vesco, o Leitão, Vesco, o Leitão, o Milos. Milos, o Fier e o. Talvez o Sunier tava na época. Não, Deve ser um e treinamento. para quem não sabe, sei lá, 100% da história do Dvoretsky, dizem, né, pelo menos, que ele era talvez o melhor treinador do mundo, né? Ah, Por sim, sinal, sem é. ser GM, né? Pois é. Que é curioso. Mas ele com certeza. Assim, ele tem várias partidas que. Questão do título era formalidade que ele não tava É, nem aí, porque é óbvio que ele. com certeza acho que ele não jogava torneio, né? Isso que é o curioso. Acho que ele começou a. Ficar Começou a se 100% focar, focado. começou a se dedicar muito como treinador faz tempo já. Desde os anos é, 70, 80, talvez. Já li alguma coisa que ele já estava nativa e. Não, Aham. você viraria grande mestre fácil, né? Questão de. Foi Com uma certeza. escolha.
Ele ser mestre internacional enfim, ele tinha 2.500 e não sei quanto, muito tempo atrás, tem vitórias aí contra... Tem uma contra o Smyslov que um monte de gente colocou hoje até no Facebook. Uma vitória tranquila, assim, que ele ganhou do Smyslov. Tipo, Não, nossa, faz tempo. o acréscimo que ele fez no estúdio finais, eu acho que é bem. Pelo menos assim, a organização dos temas, né? O famoso livro dele, Endgame Manual, né? Uhum. Entre outros, tem a série lá de. Uma série de vários livros, agora me fugiu o nome da série. O... School of É... Excellence. Um negócio assim, School, né? excelência de xadrez, enfim, escola de excelência, né? Uma coisa Escola de assim. Excelência, uma série muito boa, que aborda tudo, né? Tem no xadrez. Eu confesso que, assim, bom, o Endgame Manual eu ouvi muitas vezes, assim, já vi e revi muitas vezes, assim, os finais. Esse é o que eu mais tive contato. Agora, as séries de livro dele, as outras, confesso que eu vi muito pouco, assim, Não, eu também nunca fui essa muito, série aí eu não digamos assim, folhei, né? O Endgame Manual que eu sim. já gastei mais tempo, aquele também que é Analytical, Mas esse eu nunca. Já vi alguns artigos dele, é bem interessante, análises muito profundas, ele aquele, escolhe bem as posições, mas é, nunca aque, fui aquela tão. coluna que ele, né, tinha, né? Agora Ah, não essa eu faz. vi, que era do Chess Café, né? O Chess Café, eu É, faz até tempo, nossa. baixei vários deles, já assim, já cansei de ver. Porque era bom que eram. Realmente era 3 páginas de PDF, então dava pra ver três, É, 4 páginas, não, dava pra ver bem fácil. E o negócio dele era isso, era sempre tentar fazer análises muito profundas e sempre muito cálculo, né? Sim. E. E Mas tem aí. posições interessantes, assim, o Dvoretzky ele sempre costumava colocar posições que parecia que era óbvia, mas na hora que você começava a analisar não tinha nada de óbvio, sempre tinha Sim. elementos complicados assim de finais ou de cálculo, né? Muitas posições de É, finais, assim, finais com muito cálculo, ele tem várias posições dessas, sim. né? Quem quer estudar Dvoretsky tem que estar disposto, porque é muito, tudo bem pesado mesmo, né? Inclusive esse livro do Endgame Manual, citando aí, que eu acho que é o mais famoso dele, né? Uhum. É um dos livros mais difíceis que eu acho de finais que tem, talvez o mais difícil, Ah, não sei. tem uns finais que eu realmente não acho que são, assim, são interessantes, mas eu fico na dúvida o quão prático Se que são. vai servir na prática, né? É. Tem uns que eu acho excelentes, assim, são muito práticos, ó, bem instrutivos, né? Tem uns que ele vai muito longe e É. tudo bem, pela arte da análise ali, mas Uhum. pelo que Ele gostava talvez de de secar tudo assim. secar a posição, assim, tipo assim, chegar na verdade máxima na posição, né? Sim, pois é. Aí às vezes, claro, exagerava talvez na dose, mas... É. Mas enfim, de qualquer jeito, e deu pra ver um monte de vários grandes mestres de vários países colocando hoje, que vários eu vi escrevendo no Face que toda a formação, assim, muita formação deles se deve a eles, né, aos livros dele, ao método dele, né, porque Sim, acho que principalmente pegando na União Soviética, acho que muita gente começou a seguir o método dele. Eu não sei aqui no Brasil, né, eu tive um contato, mas nunca segui assim, mas lá certeza que tem gente que seguia a risca, né, os, os métodos dele, enfim. E aí o cara, né, o cara é um símbolo, né, de treinador, com tinha certeza. posições separadas, que era um cara muito É, perfeccionista, assim, não. pelo menos eu sei até que ele tinha uma super base aí de É, problemas é a lenda, né? Todo que mundo fala. revolucionam e ninguém conseguia. Quer dizer, tem gente no Brasil que tem essa base, Uhum. mas enfim, guarda 7 chaves. Sim, mas os livros deles, os livros dele, já vi algumas coisas, muitas coisas dos livros dele separados assim e bem legal. Tem que estar bem disposto a estudar mesmo, mas é um caminho pra melhorar, assim. Mas não é fácil, não. São livros É, pesados e não é pra qualquer nível também, eu acho, né? realmente, por exemplo, Endgame Manual, olha, Esses de cálculo dele acho também que, são muito sei pesados, lá, eu acho. Endgame Manual, quanto de hate pra cima você acha? Dois. É que eu acho que tem uns bem instrutivos e tranquilos, assim. Mas em média seria de 2.200 pra cima, Dois acho. anos Em pra cima, eu média. pensei nesse número Mas tem também. alguns E bem instrutivos dá pra pra qualquer ver. nível. Dá bem, Realmente. enfim, bem Pensei explicado. nesse número também, um livro acima de Mas 2.200, os mas de, tem muita coisa que dá pra aproveitar. mas os de cálculo dele eu acho que são nessa faixa, no mínimo. Também Bem pesados e muito bons, mas você tem que estar num certo nível já de compreensão e de cálculo, porque senão
senão não vai aproveitar. acaba não sendo tão proveitoso, eu acho, né? Mas o cara era o nível da... O estudo dele é na excelência mesmo, né? Então, ele puxa o nível mesmo, né? Sim. Mas, enfim. O xadrez perdeu. Mas nos últimos anos tá... Bom, muita gente vai, enfim... Vai ficando, né? Teve o Korchnoi, todo ano tem, né? Porque tem tanta gente que já colaborou tanto assim, que jogou, né? E, enfim... Dá a impressão que tá cada vez mais, né? Mas, enfim... É assim, né? Segue. Bom, mas então... Vamos começar pela partida... Essa do Van Velle com o Iturrizaga. Vamos lá, então. O Van Velle de brancas. Aliás, pediram o link da partida com o Smyslov. Depois a gente pega e... Ou no fim da transmissão a gente coloca, ou se não no vídeo do YouTube depois eu coloco, sim. A partida do Dvoretsky com o Smyslov. Bom, o Van Velle é jogador de peão dama. Jogou D4. Cavalo F6, C4. E6. Que pode levar para várias aberturas. Né? Bogoin, Dia da Dama. Até mesmo indo Benoni, né? Gambito de dama recusado, né? Tem várias... Isso aí ainda tá totalmente nele. Tá totalmente no começo ainda, né? Na jogo cavalo F3, não deixando a Ninja Índia, né? Que seria com cavalo C3. E aí B6, Índia da dama. Talvez uma das aberturas, uma das defesas mais jogadas de todas. Né? E G3, bispo B7, né? Tem a opção de bispo A6 também, pra atacar o peão do C4. Bispo A6 é um pouco mais dinâmico, né? Porque tem que defender em C4. As brancas a, entre aspas, melhorarem alguma peça, né? Fazer alguma micro concessão, né? Mas aí é outro mundo, né? Bispo B7, que botou o bispo na diagonal grande, né? Não tem como ser ruim. Bispo G2, bispo E7, cavalo C3. E aí, uma das ideias do branco é jogar um dama C2 aqui e E4 um dia. Então, inclusive contra Rock, dama C2 é um lance possível até. Eu já joguei essa posição uma vez, você deve até lembrar da partida, naquele de Capelli. Contra o Igor que você ganhou lá, o Licige. Eu joguei essa posição, joguei com Rock grande, inclusive. Ah, sim. Foi assim mesmo? Foi exatamente assim, cavalo C3, só que aí na partida ele seguiu o cavalo E4, não foi? Isso foi. mesmo, então foi igual. Rolou um cavalo E4, aí depois... Eu sei que eu joguei um bispo D2, ele tomou em C3, meu bispo foi pra C3, eu fiz dama D2 e como foi? Fiz rock grande. Mas foi um pouco diferente, né? Foi um pouco diferente. Eu sei que eu fiz um plano de rock grande aí. Foi bem legal. Grande essa posição, mas o normal é rock pequeno aqui e tal. Essa partida foi muito legal, né? Foi sua melhor vitória? Com certeza. De rei. 2.660 o cara tinha, né? Por aí. Foi boa a partida. Já da dama eu já dei uma estudadinha boa, né? Então cavalo E4 é uma das ideias, né? Porque esse rock dama C2 é possível, eu acho. Pra tentar... porque aqui o detalhe, né? Que as brancas querem tentar jogar E4 e o preto fica ali barrando o E4, né? Então, a ideia do cavalo E4 é eliminar o cavalo de C3. Aí as brancas vão ter aquele dilema, né? Se dobra o peão, e aí depois joga E4 fácil, né? Sim, seria aqui no caso. Se toma tipo de dama, né? Por exemplo, dama C2 aí. Isso, dama C2 e muitas vezes o preto... Cavalo C3 ou F5 também, né? A questão é que o preto pode reforçar o centro com F5 depois, né? Justamente. Aí tem várias opções, né? Mas uma das ideias é não deixar que as brancas joguem com dama C2 rápido. Então cavalo E4 antes de rock é uma das ideias, né? Daí jogou bispo D2, né? Dando a opção de dar o par de bispos. Mas aí o branco... na verdade o Igor Leeds tomou em D2, viu? Tá. Foi o que seguiu aqui D2. Também. Bom, mas ele jogou bispo F6 primeiro, que é um lance normal também. Daí rock e Torre C1. Normal essa posição. Normal, desenvolvendo, né? A opção é comer em C3. Daí acho que come de bispo, né? Imagino. Vai tomar de bispo. E aqui, assim, pareceu natural comer ele que comeu em D2, né? Um pouco mais ambicioso. O problema é tomar em D2 que... o branco vai jogar E4, né? Chegar ao E4. É uma troca posicional, né? Pega o par de bispos, mas vai ter que ficar mais encolhido. Mais restringido. E nessa posição aqui,
tem um lance curioso, porque de novo dama D3 é uma ideia, né? E sempre que o preto jogar D5, né, é sempre uma vantagenzinha pro branco, eu acho. Pode ter algum problema no peão de C7 depois. Pode. Tem um cavalo E5 rápido, né? Mesmo um dama C2 pode ser aqui. Bispo E4 é um lance temático aqui, né? Não sei se é bom aqui, mas é um lance temático. Aí tem até aqueles temáticos também, se não me engano, bispo H3, né? Pra evitar a troca, aí tira o cavalo pra D2, joga E4, né? Porque aqui as pretas podem tentar seguir com D6, cavalo D7 e tal, e o bispo em E4 evita que a dama vai pra C2. E a dama, né? E a dama livre pra C2. Sim. E esse lance que o Molina falou é interessante. Bispo H3, né? Pra puxar o cavalo pra D2 e depois E4. Né? E não trocar o bispo. É isso. Se come o bispo em F3, eu como de E. E aí o par de bispos numa posição que ainda não tá tão aberta, mas tem uma tendência a se abrir, né? Vai jogar um F4, F5. A posição tá mais... Não tá tão estática, né? Vamos dizer. Então tem vários planos de lances aqui, né? Se comer de torre em C3, talvez C5, né? Mas é porque não tem porquê não comer de bispo, né? O bispo tá numa casa saudável aqui. E se comer de torre... tomar de bispo fica a ideia do D5, né? Também. D5, né? Bom, mas na partida ele comeu em D2. Daí dama por D2. D6. Só que aí ele jogou um plano interessante, o Van Velle. Eu até procurei um pouco as partidas aqui, já... É o tipo de posição que tem muito lance, assim, já não tem muita teoria, né? Porque é uma posição que não tem tanto contato. Então o branco pode jogar com E4, pode jogar um torre F1, torre FD1, tem 1000 lances. O branco tem espaço, liberdade pra fazer muita coisa. Mas já vi muitas vitórias das pretas aqui também, que ficam ali atrás e uma hora para de... mas é uma posição bem complexa, né? Só que ele jogou B4 aqui. Interessante, não sei, eu acharia E4 mais natural mesmo. E4, torres no centro e... sei lá. E4 ele quer... Ele quer expandir B5, um pouco. Né? Ele acabou jogando B5, mas contra A5, né? Mas se o preto não fizer nada, por exemplo, cavalo D7 aí... Foi o que ele jogou, cavalo D7. Lembrando que a gente vai ver 2 partidas hoje, e essa é o que analisei antes, o Molina não sabe de nada. E a outra, o Molina que analisou, eu não sei de nada, tá? Então... Teoricamente. Eu dei uma olhadinha muito rápida na outra também. Na verdade, essa partida aqui também eu olhei voando, assim, eu falei, eu não vou gastar muito, mas eu não lembro nem a ordem dos lances. Mas a ideia é expandir um pouco mesmo. Tanto que cavalo D7... em algum dia, né, jogar C5, se o branco... Se o em algum deixar, dia, né? Sim. Ele acabou jogando bem mais pra frente. Mas torre FD1. Colocou as peças em jogo, né? Essa posição a gente pode chegar na Bogo-Índia. Talvez. Não, é assim, na Bogo-Índia, só que geralmente... Não, mas não dá, né? A estrutura que eu digo, sem o bispo ali. Não, mas é que aí o bispo teria trocado em B4 já, né? Então, não, tô falando na estrutura de peões. Sim, a estrutura de peões, eu já vi parecido na Ninja, só que geralmente não tem o bispo de F6, né? Trocou em algum lugar aí. Trocou em D2. Por exemplo, não tem o bispo de C1. Aí dá esse tipo de estrutura aí. Só que claro que acho que deve ser uma versão um pouquinho piorada, porque não tem o par de bispo das pretas, né? Piorada pras pretas. Sim, entendi. Entendi. Só que na outra, em compensação na outra, tem um cavalinho F6 que tá pegando melhor E4. Né? Sim, deve ter o lado bom. Mas são as posições que não tem o veredito claro, assim, né? Porque muitos lances de peões diferentes, né? Muitas... A posição pode mudar de várias maneiras ainda. Mas é interessante que ele não joga E4 em nenhum momento. Que é estranho, né? Ele vai jogar com E3 mais pra frente. Né? Mas aqui ele jogou A5 e torre zaga, que eu já não sei se é pra ser um lance. C5... o problema é de C5, o cara toma C5. C5, DC5, né? Tem problemas, né? E se jogar E5... eu posso considerar D por E5, né? Porque tá tendo uns golpes também. Não sei como é que funciona isso. Né? E5 tem que considerar um lance como cavalo por E5, né? Que talvez até ganhe já. Eu acho que eu já levei isso. Eu já levei esse golpe. Tô lembrando aqui agora. Já levei esse golpe no Campeonato Mineiro de 2011. Olha só. Quem foi o Felizardo? Foi o Bruce. Bruce, o jogador de...
Levei esse golpe, custou o Campeonato Mineiro. Bispo... Não que o Frederico Gazel ganhou. Bispo G2, cavalo por D7, né? E aí atacou a torre, no mínimo, né? Então se o bispo sair, eu pego a qualidade. Tem que retomar aqui, e aí perder um peão sem contra-jogo e posição triste. Eu lembro que eu perdi um peão exatamente assim, eu consegui salvar o final. Mas tipo assim, eu lembro que eu precisava de ganhar, enfim, Sim. Aí deu errado. Eu levei esse golpe. Bom, mas voltando aqui. Então, o Laércio perguntou aí qual que é o plano geral de cada um dos lados, né? De falar que é difícil. Tem muitas posições que você, assim, consegue ter umas noções que por onde mais ou menos você deve jogar, mas falar em lances assim é muito difícil, porque a posição parece que tá mudando muito, né? Então o branco tem um pouco mais de espaço. Eu acho assim, o que pode ocorrer com certa frequência é a troca do bicho de casa branca, dos bichos de casa branca. Isso. O branco algum dia, sei lá, tira aquele cavalo, sei lá pra onde, né? Troca, geralmente pode ser pra cavalo E1, né? Aí troca os bispos, toma geralmente, pode ser de cavalo, né? E depois vai tentar jogar E4, às vezes se animar muito F4. Não, e tem essa casinha de C6, pode dar um problema algum dia também, né? Pode dar um problema. Pode jogar um B5. O preto... O preto acho que vai contra-atacar C5 ou E5, né? Mas tá difícil no momento, né? Pode fazer ainda, por exemplo, nenhum desses dois, né? No momento não. Mesmo, eu já vi umas partidas assim, que o preto fica bem ali atrás. Joga tipo um A6, dama E7, G6, bispo, G6, puxa o bispo pra G7, né? Pra ficar um pouco mais, né, evitar algum tema. Vai E4, E5, né? Um dia, e preparar o que você falou, um dia C5, mas tem que ter muita paciência. E aí a ideia é que... fazer as torres, né, pro centro, e a ideia das... Sim, dama E7, torre, né? E a ideia das pretas é que sempre que o branco jogar tipo um D5, assim, no vazio, abrir o bispo de F6, né? Então... sim, claro. Que deve ser um lance errado, né? De graça, assim. Então, basicamente, as brancas têm mais espaço e as pretas têm um par de bispo, né? Então, as pretas têm que ficar ali atrás, aguentar essa pressão, essa pequena iniciativa que as brancas têm e tentar ganhar o final, ou tentar quebrar esse centro, né? Porque o ideal seria, se eu pudesse trocar o peão de C pelo de D4, provavelmente... Aí o de C4 pode... se bem que o de D6 também fica vulnerável, né? Mas aí fica tipo uma posição que o bispinho E7 defende, né? E dá uma aliviada. Né? O problema é que... Sinal, né? Oi? Tipo uma porco espinho. Mas é difícil as pretas quebrarem esse centro das brancas, né? Ele jogou A5. Eu preferiria ficar mais paradinho ali com G6, bispo G7, talvez. Pode ser mais sólida. O A5, B5, né? Eu não consegui entender com clareza o que isso quis dizer, mas no fim ele fez o plano que você falou. Ele jogou G6, né? Que a gente comentou também, e cavalo E1. Tá. Porque esse é temático. É bem temático, né? Comeu de rei mesmo. E essas casinhas aqui sempre pode dar algum tipo de problema. Sim. E o preto, aliás, tem que sempre vigiar C5 das brancas agora, né? E o problema é que as pretas não vão ter C5 nunca mais agora, né? Assim, poderiam ter, mas aí tem um peão de B6 que ficou fraco, né? Esse A5 talvez seja ruim mesmo. Não sei. E outra ideia, tanto que o Torrizaga jogou E5 agora, né? Uma ideia das brancas possível, não sei se é muito alegre, tá? Mas poderia pensar muito bem em jogar F4, cavalo F3 e E4, né? Porque enquanto as pretas não contestam nada, né? Por que não, né? F4, cavalo F3, E4, E5 vai sufocar as pretas, né? Desse jeito, né? O que eu tô falando seria avançar aqui, né? F4, né? Avançar ali, E4, né? Só pra mostrar aqui, vamos fingir que as pretas sejam muito boazinhas e fiquem esperando. Só pra ilustrar aqui. Aí com certeza já... Isso é um sonho, né? Então, de novo, o que aconteceu? A gente não conseguia ver com clareza o plano ali atrás, mas a gente entendeu que, as brancas têm espaço. Então, se puder aumentar mais ainda essa vantagem de espaço, seria incrível, né? Mas é difícil encaixar esse F4. E um detalhe, né? Às vezes o contra-jogo das pretas, às vezes pode ser no rei branco, né? Que trocou o bispo, né? Só que às vezes não dá tempo, né? Às vezes o preto fica tão atrás ali que o rei branco fica de boa ali. Que o rei branco tá bem de boa aqui, né? Não tem nenhuma peça que pode... Mas em outras posições poderia... claro. Sim. É o cenário ideal. Aqui o rei tá perfeito, né? E sobre o Van Velle, se ele já ganhou... Ele já jogou muitos torneios
de altíssimo nível, né? Faz muito tempo que ele joga. Ele jogou esse torneio da Holanda, o Icanzi. Ele quase sempre joga, né? O grupo A. Então ele tem uma experiência absurda contra esses caras, né? Se ele já ganhou, não lembro. Ele já teve 2.700 por muito tempo. É um cara muito experiente também. Então F4 é uma ameaça posicional, eu acho. Então alguma coisa eu acho que deu um pouquinho de errado já, porque ele jogou E5 e o E5... As casas brancas ficou tudo... e as casas brancas, pois é. O cavalo já tá em D5 ali, das brancas a hora que quiser. Né? Isso, ele jogou E3 que eu gostei bastante, né? Porque, claro, D5 seria acho que um erro provavelmente sério, né? Porque aí eu volto meu bispo. Alguém vai falar, pô, mas o bispo agora ficou ruim por causa desses peões. Faz o ataque da Índia do rei, né? Mas agora vai chegar um F5 e um cavalão em C5, né? Então esse bispo não tem nada de mal, né? Em G7. Você não pode pensar que o bispo tá mal por causa dos peões pretos, porque essa estrutura com F5 tá totalmente imóvel, né? F5 e cavalo C5 depois. Então jogou E3, que é um lance que eu gostei bastante. Mantendo, né? E agora ele tem esse complexo de casas brancas aqui, né? E detalhe explorar. Que o rei... Alguém poderia pensar, mas o rei branco também tá exposto ali pra compensar, né? Só que não tem peça que chegue no rei branco, né? O rei tá bem, né? Então a falta do bispo de G2 eu acho que é menor para as brancas do que o bispo de B7 para as pretas, né? Sim. Mas principalmente por causa desse A5, B5. Se não, também seria interessante. Mas acho que seria menos... Tipo, se as pretas... se as pretas tivessem um A6 em vez de A5, né? Não, inclusive aí o B5 poderia chegar, mas aí poderia, sei lá, deixar ali ou tomar e... Abrir a coluna de A, né? A, né? Claro, tem que ter cuidado ali também, né? Eu vou... Pra falar a verdade, tudo bem que o A5 tem minhas dúvidas, mas... Parece que o branco ficou bem legal rápido, assim. Uma variante bastante jogada dentro da dama. Por isso que eu achei boa a partida. Bom, então E3, mantendo. E se não jogar E4 aí, que interessante, eu acho. Como assim, E4? O não jogar E4 das brancas... interessante. Né? Eu achei curioso. É um conceito que eu gosto de tentar ficar de olho sempre, né? Claro que não pode seguir as regras tão tão cegamente. Mas o cara tem o bispo de F6, a gente não tem o bispo de casas pretas, né? Então, por conceito, se eu jogar E4, um dia as casas pretas podem ficar um pouco... Mas claro que, se pensar assim também, você não empurra nenhum peão. Nossa, peão Nunca, né? Mas acho que uma das ideias é essa, né? Tentar fazer um... Ele tá guardando um E3, né? Montar aquele murinho nas casas pretas, né? Não, a estratégia é bem legal. Sei. Bom, então voltando. Então, F deu um A5, B5... G6, cavalo E1, comeu de rei. E é legal que ele come de rei porque ele quer voltar pra F3 com o cavalo mesmo. Imagino com F4. Porque eu lembro que uma vez foi uma bandida da dama, que eu joguei tudo errado, eu deixei um monte de fraqueza e tal, mas o cara jogou um cavalo E1 comigo e ele comeu de cavalo e o cavalo veio pra F4. Só que já tinha a casa de D5 disponível, né? Então, aqui não faria muito sentido o cavalo G2. Mas ele tem essa rota já pra D5, né? Se o peão não tivesse em E6, né? Bom, mas aí comeu de rei E5, E3. Aí ele jogou torre 8. Até tem uma ideia de jogar E4, mas acho que aqui só seria a fraqueza. Mas ele jogou um dama C2, que parece harmônico, né? Evitou E4. Mas não sei se era uma ameaça séria, mas... Porque teria dama C2 de novo. Mas acho que é um lance harmônico. Dama C2, bota na casa branca, né? Bispo vai jogar um C5 ali. Acabou chegando C5 daqui a pouco. Mas bispo G7, voltou o cavalo para F3. E agora ele comeu em D4. Que ainda... Ele tomou em D4, né? Que é a pergunta. Sim. F5 era um lance possível. F5 qual é o problema aí grave? D por E5 eu tava de olho, né? Não sei se... É um lance que sim. Porque, sei lá, o cara toma em E5, vai retomar de alguma coisa e depois C5. Porque... Não, comer de cavalo, né? E aí cavalo...
É uma coisa assim. Eu queria ficar nas... Joga primeiro e joga cavalo D5? É uma coisa assim. Não sei, eu não sabia avaliar bem essa posição. Cavalo D5, por exemplo. E olha a diferença, olha como ficou legal esse... Como ficou ruim, né, esse peão em C7. Uhum. E agora... Vai sempre ficar uma peça ali defendendo, né? E agora respondendo a pergunta do Laércio lá atrás, aqui o plano deu uma clareada, né? Porque com muita peça é muito difícil a gente falar o plano é o cavalo vai pra cá, o bispo vai pra cá, né? É muito difícil, mas aqui eu tô vendo que tem um potencial grande de abrir o centro, né? De jogar um E4. E4 e também aquelas ideias H4, H5. Né? Isso, H4, H5 e tem também torre 1, F4 e E4, né? Pode adicionar o H4 também. E o cavalo em D5 é muito soberano, né? É porque ele trava uma dama ou uma torre, né, na defesa, né? Não, e joga nas duas alas, né, exatamente. E pode pular na ala do rei também, né? A posição aqui fica mais fácil jogar de branco. Pode não ser vantagem, nem sei que computador tá dando aí, 0,40, né? Mas tende a ser vantagem, posição muito boa das brancas, né? Uhum. Aí, não sei se ele quis evitar isso, ele quis evitar que a coluna se abrisse, não sei. Porque nessa posição que a gente viu aqui, o F4 e o E4 pode andar, né? E aqui, assim, sempre quando tem uma posição dessa que parece que tá super bem, eu gosto de comparar, por exemplo, as peças menores aí, né? Compara o cavalo e o bispo aí, né? O bispo é uma peça boa, tá em E5, mas ele não tem muito alvo, né? Não tem muito alvo na ala do rei, por exemplo. Na ala da dama, nada, né? Também. Na ala da dama, zerou, né? Tudo na branca, né? Na branca. E aí um dia... Eu posso até pensar num F4, rei H1 e G4, né? Esse é um plano legal também, quebrar a estrutura por aqui, né? Pode ser uma ideia. Então não sei, ele ficou com receio e quis comer em D4 aqui. Aí é por D. Talvez tá chegando um torre 1. Não sei, cavalo D5. De novo ele jogou cavalo F6. E aí jogou C5, pois é. Acho que tá bom em C5, né? Chegou bem, porque aí ele vai botar um peão em C6, né? Porque também, assim, o detalhe é que foi cavalo F6 que tava meio sem jogado o preto, né? Não, sei lá. Vai entrar um cavalo em... Mas não sei se cavalo D5 direto, porque aí cavalo F6 vem trocando, né? Sim, mas vamos supor que o preto poderia fazer a mesma variante do F5, talvez, né? Mas... É muito... Tô achando que vai ser mais problema que outra coisa. Uhum. Posso até jogar um torre 1, porque a dama também não tem casa boa, né? Pra sair. Eu começo a entrar pela coluna E, talvez, daí. A posição das pretas não era fácil. É desagradável. Não sei se chega a ser ruim, assim, mas é desagradável já. Mas aí C5. E aí tá chegando com C6, vai criar uns problemas mais pra frente. Lá. Jogou o bispo. Inclusive tomar, né, em B6. Não sei, porque abre a coluna C, né? Não sei. Mas é que a ideia seria, tipo assim, um exemplo, um cenário interessante tomar em B6, cavalo A4 e dama C7. Claro que o preto vai fazer alguma coisa aí, né? Sim, entendi. Que ele jogaria assim? É uma ideia, tá. Tanto que ele jogou bispo H6 aqui, pra tirar a torre de C1. Tirar a torre de C1. É uma ideia, talvez. Comer e... É que também vai ter um cavalo D5 das pretas pra se defender, né? Se o cavalo de C3 sair. Né? Que aí tem um dama C6, mas enfim. Começa a abrir um pouco, mas parece seguro pro branco. Abre a posição, mas abre pouco, né? Jogou bispo H6 pra tirar a torre. Torre B1. E torre C8. Acho que o que você falou faz bastante sentido. As pretas quiseram evitar isso. O C6. É porque você falou jogar C6, né? Detalhe... Tudo bem, expande, mas não fecha muito. Sei lá. Sempre cria algum probleminha em alguns finais, C7, né? O finalzinho do Dvoretsky. E ainda com cavalos ainda em jogo, né? Tá certo. De qualquer forma o branco tá sossegado. Sim. Geralmente incomoda. Jogou C6 mesmo. C6, É que eu sempre fico com medo de fechar, às vezes, uma ala lá que eu tô dominando. Fechar demais. À primeira vista, né? Claro, assim, também não tá super vantagem na ala. Sim, não é. Sim, mas não é claro. Fechar, né? Eu também tenho um pouco. Mas. É que talvez as pretas estavam ameaçando comer em C5 em algum momento também, não sei.
Uhum. Jogar um dama E7 primeiro. Pode ser. Não. Dama E7 e tomar em C5, né? Forçar alguma decisão, né? Pode ser. Bom, acho que agora vai ter que tomar cuidado com algumas coisas. Ele jogou D5 aqui. Não sei se as brancas jogariam D5, porque aí abriria demais as casas pretas também, né? Mas acho que não, daí. Acho que ele jogaria um dama B3, torre 1, não sei. Ele jogou D5. Ia aproveitar o espaço ali, né? Inclusive, sei lá, depois, não sei, H4. Bota sempre é bom H4. Quase sempre é bom. Sempre é bom. Na dúvida ali. Bom, jogou D5. Aí a posição começou a ter um desequilíbrio um pouco maior. D5, né? F8 e jogou um A3. Achei interessante. Você vai dominar o bispo B4. A3, dama D6, torre A1. Tem muitas opções aqui também, mas seguiu assim a partida. Torre D8, cavalo E5. Aproveitou a casa fraca que teve. O peão em C6 incomoda um pouco, né? Claro que ele dá muitas casas fracas também, mas... Assim, abriu... E aqui já começa a ver teminhas na ala do rei, né? Ele vai começar a passar pro outro lado, né? Torre 1, né? Aqui, por exemplo, dá pra ter algumas ideias com torre 1 tradicional até F4, F5, né? Uhum. É uma ideia. Acabou não acontecendo, mas é uma ideia, né? Porque aproveitar o espaço, né? A gente aproveita espaço, geralmente expandindo mais, né? Aqui tem que tomar alguns cuidados, porque o rei tá um pouco menos seguro, talvez. Tá em G2. Não, eu digo se abrir muito, né? Isso ainda tá seguro. Não tem cavalo D7, né? Exatamente. Peão C6 lá. Faz algum trabalho. E aqui, né? O preto também, porque assim, às vezes a estratégia padrão, quando a gente tá sem espaço, é trocar, né? Só que o detalhe, se o preto ficar trocando talvez demais, pode sofrer no final, né? Depende de quem tiver coluna, né? Porque, que nem você falou, tá muito fechado, né? Então, é que não tá difícil trocar aqui. Não tem como trocar bem, né? Sei lá, uma ideia... Não sei, dama E6, cavalo G4. Jogou dama E6, só que aí torre 1. Né? Cavalo G4... Tem vários lances possíveis, né? Posso inclusive trocar, né? Eu posso deixar também. Não, tá caindo D5, né? Posso trocar e comer de dama em D5. Né? Não, eu tô falando sério, era só uma ideia, né? Sim. Acho que não dá muito certo. Mas aqui começou a ficar bem intensa a posição, né? Jogou dama F5. E aí... Torre E2. Pra dobrar, né? Bispo D6, torre E1. Rei G7. Esse rei G7 aí... sei. No lance, né? Geralmente tá melhor o rei G7 do que G8. Leva uns golpes a menos, né? Geralmente. E aqui não é tão claro como melhorar a posição. Tá bonito e tal, mas como em D5 não tá dando, né? Que tá caindo... que leva depois um bispo também. Né? Come tudo e bispo por E5, né? Ele jogou H3 aqui. Também é o lance que tá ali. Talvez ficou de olho no cavalo G4 em algum momento. Né? Não sei. Defende um pouquinho as casas brancas. H5. E Tuizar começou a se animar, né? E aí jogou torre E3. Agora tá chegando. Bem claro que é a torre F3. Né? Tem a torre F3, que pode vir uns torres por F6 já, né? Dependendo pra onde for com a dama. Inclusive porque cai D5, né? Já seria qualidade por peão central. Né? Que não sei pra onde vai a dama, né? Preta, tem isso também. Aqui já ficou complicado. Dama C8 fica muito passivo, né? Aí, dama C8 tem que ver se eu jogo... O problema da dama C8 é a passividade extrema, né? Eu queria passar a dama pra lá do rei, mas é que eu não tô vendo como passa. Dama D1 cai A3, né? Então, por isso. E se jogar A4, vai ter a casa bispo B4. Né? E aí o cavalo de F6 acorda também, né? Era um lance possível, né?
E se torre F3 talvez mesmo, né? Cria aí uma tensãozinha em F7, né? Em F6 também. Tá desagradável de qualquer jeito, né? Ele joga H4. Tentando, enfim, incomodar aqui. Né? G4, que é um lance possível, enfraquece bastante, né? Tem cara de ser bem razoável também. Mas, tipo, G4 tira dama F4, assim, né? Mas exigiria bastante análise, eu acho. Mas será um lance possível. G4 e depois expandir, né? Mas ele jogou torre F3. Dama G5. E aí agora... que veio o lance interessante. Cavalo E4. Ele tinha... Onde que ele teria que tirar a dama ali? Não, dama G5 mesmo. Essa posição é bem confusa ainda, né? Agora vai começar um tiroteio aqui. Dama E6 não deve dar, né? Dama E6... E6 é um lance. Dama E6 fica na cara da torre de E1. Fica na reta, né? Mas como é que eu vou aproveitar isso? Porque tá caindo a torre de E1, né? Talvez... Torre por F6, tô pensando, mas aí dama por, né? Não é claro. Não, é que talvez dama E6, talvez cavalo D3. Eu pensei nesse, mas... Dama C8 e... não sei. Fecha o olho ali, joga cavalo por D5 na hora certa. Cavalo D5... mas deu uma descoordenada aí, não sei não. Se é por aí, não. Não é possível, talvez, dama E6. Pensei em ter esse torre E3, talvez, aqui. Agora sim ameaça cavalo tomar alguma coisa, né? Tem HG, né? Tem vários lances, não sei. Mas eu acho que essa posição branco aí tá dominando. É aquela coisa, né? Tá dominando, montou bem, mas... tem gente que sabe fazer isso muito bem, monta, sabe onde botar as peças, só que aí tem uma hora que tem que, né? Tem que fazer o gol, né? Tem que começar a analisar, né? Tem que começar... golpe tático, tem que começar a calcular de verdade, né? Isso que é uma diferença aqui. Muita gente às vezes tem uma noção posicional boa e fala... mas tava tão boa a posição, fiquei muito melhor e tal, e o cara deu sorte. A questão é que dar o golpe final, dar o nocaute ali é difícil mesmo, porque aí você tem que sair da zona de conforto, né? Não adianta só botar as pecinhas bonitinhas e achar que... vai ter que sacrificar alguma coisa. Às vezes, né? Não é toda posição que ganha sozinha, assim. Algumas ganham sozinhas mesmo, mas não é tão fácil. Eu tô vendo a pergunta que o Luiz Felipe colocou aqui. Na verdade as peças pretas não estão mal colocadas, né? Nesse caso. Mas sim, a definição que você fez é boa. Quais são as peças ruins? Tentar trocar as peças, né? Tentar melhorar. Só que as peças pretas estão bem colocadas, né? O problema é falta de espaço. Cavalo F6 tá ok, bispo em D6 tá super bem também. A questão é que tem um problema de D5, né? Tem essa lá do rei que não tá aquela segurança toda, né? Tem posições que você tá pior e ponto final, né? Não tem como não ficar pior, né? Tem que ficar aguentando e tentar ver onde é que por onde tá vindo os golpes táticos, né? E tentar se defender dos golpes mesmo, né? Abrir a posição aqui... É que eu não sei bem o que seria abrir a posição aqui, né? Exatamente. Não tem nenhuma ruptura no centro, né? No caso. Aí tá falando abrir a posição. Quem vai abrir a posição aqui? Preto? Não tem jeito. Não, era uma dúvida, né? Pra quem seria a vantagem abrir a posição, né? Mas é que a posição já tá a máxima aberta possível, né? A gente fala pode abrir a HG só. Mas aí não seria bem abrir uma posição, né? Seria abrir uma coluna só, né? Posições restringidas, poucas pessoas têm essa arte assim de saber jogar com posições restringidas bem, porque geralmente pra quem tá atacando é mais fácil, né? Só que tem gente que consegue se defender bem e fica ali e tal. Consegue ver como as ameaças estão vindo, né? Mas na defesa é muito difícil você saber as ameaças todas. Petrociana. Aí você acaba levando algum golpe porque não dá pra controlar todas as ameaças, né?
Mas aquele jogo tá jogando bem, o Tuizaga. Jogou dama G5. Tentou algum tipo de incômodo aqui no rei branco, né? E aí veio o cavalo E4. Esse cavalo E4, hein? Não... Eu achei que tinha ganho. Não sei se você tá falando que não ganha a partida. Não é tão claro ainda, né? Duas opções, né? Tem que comer aqui de cavalo ou de peão. Porque ameaçou muita coisa esse cavalo. Então... Ele comeu de peão, né? Entregou o peão de F7 direto. Uma das opções era cavalo por E4. Daí torre por F7. Forçado o rei H8, né? Porque esse rei H6, cavalo G4, no mínimo ganha a dama, né? Então rei H8. Então aí joga rei H8. E aí dama D5. Essa era a análise que eu tava vendo. Que agora tá caindo cavalo, né? Tá caindo cavalo, tem vários lances de torre. Então isso que a gente tá falando, né? Tipo, o cara de pretas, que é muito bom, o que ele faz? Às vezes ele provoca o cara a jogar o cavalo E4 e né? Pra ter algum contra-jogo. Pra ter um contra-jogo, né? Pra ter a chance de dar errado o ataque, né? Porque também não é que a posição preta tá perdida aqui, né? Que a gente tá falando faz tempo que tá desagradável, né? Daí mas ainda não perdeu material. Não perdeu nada, né? E tem algumas vantagens estratégicas das pretas, né? O bispo em D6 tá bem, né? O peão de A3 tá meio assim. O peão de A3 é sempre uma... O cavalo de E5 pode ficar sem sustentação em algum momento, né? Então, isso é uma habilidade incrível, que poucas pessoas têm, né? Não sei se foi o caso do Tuizaga, acho que não. Acho que ele... Nessa partida, não. Acho que não, mas assim, o cavalo E4 aqui, você comer de cavalo, ver o torre F7, ver o rei H8, e aí dama D5, e aí ver isso lá atrás e ver que tem jeito ainda, né? Mas é uma posição muito confusa aqui. O que o preto joga aí, será, hein? Joga cavalo F6? O que eu tinha analisado aqui é o contra-jogo total aqui. Cavalo por F2, a sugestão. Tinha analisado. Cavalo F2? Pra comer em G3, né? Nossa. Já que o cavalo... Porque esse cavalo F6 dá uma F3. Mas calma, cavalo F2, aí eu jogo um torre F3 pra ter o duo. Sei. Podemos aí ver. Elimina o cavalo, né? Elimina o cavalo, né? Sim. Esse é o problema. Dá uma posição estranha. Cavalo F2. Se torre F3, bispo por E5, né? Mesmo. Bispo por E5. Não, inclusive tá atacando a dama, né? Porque só uma dúvida, se jogar bispo por E5 agora... Deixa eu só entender o que tá acontecendo aqui. Dama E4, né? Dama E4, imagina. E porque tá toma em E8, né? Se o bispo sair, né? Sim. Isso aqui é cruel, né? Mate. Cavalo F2 que eu... esse cavalo F6 dama F3 também ameaçando muita coisa. Ameaça. Aí cavalo F2. Tem uma análise legal que é torre F8. Entregou a torre. Pensa nesse aí, então. Cavalo F7. Dama G5. Mas material... material tá bem o preto, mas tá tudo descoordenado, né? E aí... Parece que tá confuso ainda aqui, não sei. Caiu a torre ou o cavalo? Fica ali. Não, torre F8 fica ali. Não caiu o cavalo, não. O cavalo tá dentro. Sim. Parece que tá confuso ainda. Pode dar bem errado pras brancas isso, né? Se brincar muito. Realmente Não sei o que faz aqui. Se torre 6, dama H6, não sei. Dama H6, torre H7, né? Não sei não. Só não ficar estranho. Torre E6, talvez, né? Talvez torre 6 e confusão, né? Tirar o cavalo. Não, é bem confusa a posição aqui. Bem confuso. Então vamos voltar aqui, né? Então ele podia comer de cavalo, né? Dá muito medo, né? Porque nessas alturas difícil escolher, né? Certeza que tá um pouco tempo, né? Lance 33 já. Mas aqui já senti que já não tá levando mate. Aqui já não é fácil. Não sei se ele chegou no dama por D5 e ficou com muita razão, ficou com medo, né? Porque... talvez... não viu o cavalo F2, né? Que também não... É um lance que... avaliar tudo ali pra frente, né? É um lance que não faz nenhum sentido, cavalo F2. Assim, é o contra-ataque em G3, né? Mas...
lance facilmente dá pra escapar. Sim. E o bispo E5 talvez... Dama se ele viu o E4. bispo E5, dama E4 já não é fácil pra ver com pouco tempo ali, né? É que a gente analisando aqui com calma é outra história, né? Não sei, mas talvez ele confiava na outra linha, né? Foi D por E4. Que implica em outra coisa. Eu acho que essa linha dá tão errado pra... Pois é, na verdade recupera o material, né? A outra fazia mais sentido, né? Tentar pelo menos ganhar o material. Geralmente, é engraçado que isso acontece nas partidas, né? Às vezes o cara escolhe a linha menos crítica porque ele meio que acredita no adversário, né? Fala, não, essa mais crítica ele deve ter analisado, sei lá. Claro que não assim, né? Mas se você tem pouco tempo, você tem que usar, às vezes, intuição ou lógica, né? Pra decidir, e não xadrez. Você tem pouco tempo, né? Não dá pra analisar tudo. Você tem que ir pela lógica, às vezes, mesmo. Bom, mas ele dama F7. Que a decisão que ele tinha que tomar era se ele jogar material a mais ali, né? Parece. Material a mais, mas posição super Dama D5 pode ser que tá ganhaço ali, né? O branco. Né? Ou se ele joga uma linha menos confusa, mas que devolve material, né? Não, ainda bem confuso, né? Mas jogou torre F6. Comeu de bispo. Não tinha opção interessante de comer de torre? Talvez fosse a ideia inicial dele, não sei. Come bispo por E5 aqui. Porque a torre tá meio presa aqui, né? E torre E6 HG3 tô ganhando por ataque aqui quase, né? Mas aí torre por E4, que ele com certeza desistiu por causa disso. Vai ter torre H4. E se HG3... HG3 torre H4 no vazio, né? Isso. Porque tem um mate em G6. Isso, né? O que a gente tá falando é isso, né? Torre H4 é, como diz o Felipe, terrível contra os insetos, né? Mate. Né? G6. E se bispo por G3... Desculpa a ignorância. Torre G4? Torre G4. G4, né? Dama D5 não vai servir. Troca as damas, né? Tá caindo, né? Vai cair tudo. Sim, torre G4 ganhou aqui, né? Porque defendeu tudo e tá tendo um ataque destruidor em G6. Mas aqui torre E4. Dama F6 aqui eu tava analisando. Torre para H4 e rei G5. É uma palhaçada total, né? Esse aí hoje tem muito. Não, esse já não tem cabimento nenhum também. Mas... mesmo porque o que ele jogou parece aceitável ainda. Não tem por que entrar nessa loucura. Mas curiosamente aqui não tem mate ainda. Não tem uma ameaça tão... Porque F4 eu jogo... F5? F4 direto... F5, é isso? Isso, F5. Bispo também. Bispo toma G... Também dá bispo toma. G toma porque tá caindo. Ré F5 daí, também dá. F5, não sei o que é melhor. Não, mas Ré F5 direto tá bom. Acho que tá bom. Muito estranho essa posição. Se G4 ou Ré F4, né? Ré F4. G5, Rei G5. Então, pronto, aí ganhou. Só entregou peão aí, né? Só entregou 2 peões aí pra abrir linhas no rei branco. E... Tem uns lances de dama aqui, dama C4, por exemplo, né? Que pra tocar o terror aqui, mas parece que as pretas se defendem ainda. Tem só uma análise muito legal que eu achei, mas já num âmbito mais artístico, né? Dama B3, né? Aqui, sei lá, ameaçando algum cheque aí que eu não tô vendo. Dama... Não sei o que ameaça esse lance aí, dama F3. Não sei bem. Eu vi que tem umas linhas que ameaçam a torre H7, assim, e H4 depois, na boa. Que tá bem dominado o rei. Torre H7, H4, ainda assim o rei tá indo pra Não, aí torre F7 cravar a dama. Aí o quê? Aí torre F7 cravar a torre dama, F7, né? cravar. Mas ameaças meio fantasiosas, né? Mas aí dama F5. Porque se a torre sai tem um dama E4 cheque, né? Que é chato. Aí F4. Bispo por F4, torre F4.
E agora torre D... Não. Torre D2. D2. E... F3. É que não, rei F3 leva torre D3. Torre D3 e... Não, ele perdeu, é. Então rei F1 tem que ser... Rei F1. Rei G1 leva dama C5, que é muito cruel também. Rei F1 forçado. Mas rei F1, né, que é bem legal. Aí dama H3, rei E1. E aqui, né, tô comendo a torre, né? E agora, se eu voltar um lance tipo torre D8, assim, dama E3 é totalmente mortal, assim. Enfim. Nossa, não tem... Porque é um descoberto imparável. Não, e ganhou a dama, detalhe, né? Sim, esse damagão. Na dama, né? Não, vai dar mate. Se brincar, tá dando mate também, né? Não sei. Não, aí acabou. Só que aí tem uma defesa aqui ainda, né? Essa que é a parte legal de você usar o computador pra... enfim. Trabalhar essa criatividade. Não. Não, torre D6 aqui. Achei sensacional. Porque esse dama é 3, torre E6, F6. cheque F6. Crava e quando ataca, F6 volta defendendo, né? Bem legal, achei. Isso é computador, né? Sim. Não dá pra ver na hora, mas vendo a ideia depois, alguma coisa a gente aprende, né? Sei lá. Algum tipo de defesa fica ali gravado no cérebro, né? Talvez. E reforça sempre a ideia de que nunca é hora de desistir, né? Nas análises. Sempre tem algum recurso, né? Muitas vezes não tá a nosso alcance achar, né? A maioria das vezes não tá mesmo, mas muitas vezes tem recurso. Não, esse recurso é lindo. Bem legal a posição, né? Mas aí na parte dele jogou... Voltando tudo aqui, né? Torre F6, ele comeu de bispo em E5. D por E5. E aqui, torre por E5 era o lance. E ainda bem intensa a posição. Ele jogou HG, né? Ele jogou HG, que não é bom. Torre por E4, né? Sim, torre por E4 e aí tem aquela ameaça que a gente falou, né? Do torre H4 aqui. Também. Né? Mesma ideia, G4, né? Né? Torre G4 também. Torre por E5, né? Sim. A partida acabou rápido, né? Podemos até voltar rapidinho, mas a partida acabou rápido. Ameaçou o torre H4. Se torre por E5, por exemplo, né? Torre H4. Jogou G por F, cheque, descoberto. Torre G4. F1, pelo menos para desviar a torre de F6, né? Porque se eu comer de rei vai dar problema, né? Vou entrar com dama C1, sei lá. Torre F1, dama D2, rei G1, dama E3, torre F2 e abandonou. Porque se jogar torre D1, imagino que... A torre caindo lá em E8 agora. Verdade, rei, sei lá. Rei G2. G2, tá bom. Ameaça em mate, a torre, sem contar que tem um torre H4 aqui, dama F6 mate. Muita coisa. Não dá. Aí sim já não dá. Não dá pra dar conta. Então HG3 foi o erro aqui. Torre por E5 aqui. Eu não sei o que ele... É que às vezes tem um minuto aqui, não analisou nada e ponto final, né? Você faz um lance no reflexo e acabou, né? Às vezes... Porque quando a gente desmembra assim, o raciocínio, parece tão... Fala, pô, mas como é que ele não viu o torre quadro, né? Mas... não é fácil fazer essa associação. Às vezes ele não viu o torre E4, né? Pode ser, ele não viu o torre G4 cobrindo, né? O torre G4. Sim. Ou supervalorizou o descoberto ali, né? Talvez. E F1 dama, né? Aí pensou, vou ter contra-jogo, só que não tem, né? Sim. Porque ele tinha que jogar a torre por E5 ainda. Tá no lance o quê? 36? Esse é aqueles que chegam no 40? Não sei se tem meia hora. Se for o lance 40, o lance crítico aqui, eles devem estar apuradão. Deve estar de qualquer jeito, né? Com ou sem meia hora. Claro. E aí ainda tem várias análises. Parece que tem um torre D1 legal. O computador manda jogar a torre D1 aqui pra desviar a torre de D8, que é legal. Que pode ser que ele viu, mas é difícil, não sei. Não sei se ele chegou a ver isso. Que pode ser que ele viu o mais difícil e aí falou, não, esse aqui não dá, então vou jogar HG primeiro. Descartou e apostando aqui tanto de descoberta e tal. E torre D1 aqui. E porque se comer dama F8 é muito chato, né? Vai ter um ataque de mate, né? Aí HG pode jogar agora, né? Porque G por F tá ameaçado. FG.
chegado, né? Branco. Se torre por D1, dama F8 de novo, é muito chato, né? Depois tem o G4 aqui. Aí torre D2, tem que ser. Troca, troca. Torre F2 voltou. Dama D6. Pra evitar o dama F8, né? Dama G8. Aí, enfim, aí segue o ataque ainda. Veredito, acho que o branco ainda ganha. Tipo, tem o dama H8 agora dando mate, né? Enfim. Vai ter que sambar muito pra não perder, mas acho que tá perdido aqui já. Mas... O detalhe é que tá levando dama H8 e dama H4. Né? Sim. Como é que para isso? E dama E7, por exemplo, dama H8 pega a torre. Dama H8 pega a torre. No mínimo, né? A casa cai. Sim. ainda tem torre E7, que é a defesa que o computador sugere, mas tá bem azedo já. Torre E7, cheque. Cheque. E cheque ganha final de peões. Simples, final de Simples. Não, esse é relativamente simples, né? Porque o peão de E vai cair, né? E agora o peão do C6 faz uma bela diferença, porque todos os finais... Tá 50 tempos lá. Já tá na sexta, né? Tá coroando. Mas enfim, tem umas partidas tão boas que você fala, nossa, não dá pra jogar em dia da dama mais, né? O cara refutou tudo, né? Interessante, né? O plano que ele fez. Isso eu até tinha essa dúvida, mas depois dá pra ver que dá pra melhorar as pretas. Dá, mas a posição é chata de modo geral, né? Enfim. Mas é isso. Então, Van Velle e Torrizaga. Essa primeira partida. A gente se estendeu um pouquinho mais do que planejado, mas vamos pegar outra partida agora, né? Então, só lembrando que eu vou colocar na descrição do vídeo essa partida depois com algumas análises sucintas. Vou colocar também a que pediram aí. Sim, depois eu coloco a do Dvoretsky. Na hora de subir pro YouTube, eu vou dividir em 2 vídeos, na verdade. Uma análise de cada partida, né? A gente só vai fazer um intervalo de 30 segundos só pra ajeitar a próxima partida aqui. E já voltamos. Não saiam daí. Vamos pros comerciais.